mar vai se abrir. Eu profetizo que as muralhas vão cair. Eu profetizo com unção e poder. Eu profetizo algo vai acontecer. Eu profetizo sobre sua vida agora, que todo laço, todo mal vai embora. O hino da vitória vai cantar, vai cantar. Livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso. Aleluia. É noite de salvação. Olha o privilégio que você tem nesta noite, é de ouvir a palavra de Deus, a palavra que tem o poder de libertar o homem dos seus maus caminhos. Aleluia. Esta palavra é poderosa, aleluia, é de mudar a tua história, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abre teu coração, aonde você está aí, aleluia. Você que está ouvindo, aleluia, esse som, essa caixa de som, aleluia, aonde a palavra vai ser pregada, aonde a palavra vai ser ministrada nesta noite para o nosso coração. Abre teu coração para que a palavra de Deus ela venha entrar, aleluia, e venha fazer morada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar apresentando o trabalho que é do Senhor, aleluia. A semente vai ser semeada, a semente vai ser semeada neste lugar para o teu coração. Espírito Santo, Pai, ó Pai amado, Espírito Santo, Deus poderoso, aonde haver uma alma necessitada, aonde haver uma alma, Senhor, precisando, Pai, de uma restauração, aonde haver uma alma, Pai, que estiver precisando de uma libertação, Pai amado, vai operando, Senhor, meu Deus. Fica à vontade, Espírito Santo, para trabalhar, Senhor, nesta vida, para trabalhar, Senhor, na vida dela, na vida dele, Espírito Santo, Pai. Se tiver precisando de uma cura, Pai, vai curando ele, Senhor. Cura ela, Pai amado, meu Deus, arranca o caroço, Espírito Santo, arranca essa enfermidade, Pai, que talvez o médico tenha falado que não tem mais jeito, vai passar por uma cirurgia, mas o dono dos médicos, o médico dos médicos é o Senhor, é Jesus de Nazareno, e Ele está aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Visita, Pai, visita esta alma, Espírito Santo, vai tocando, toca, Pai, da cabeça até os pés, arrancando, Senhor, todo o caroço, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, meu Deus. Prepara o campo, Pai, para a tua semente. Prepara a seara, Pai, para a tua grande obra, Senhor. Meu Deus, tua palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, Pai amado. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor,
para fazer a tua obra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir, Senhor, o mandamento. E o mandamento é esse, Pai amado. Marcos 16, 15, aleluia. Ide e pregai o evangelho com toda a criatura. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos aqui para semear, papai, para semear neste coração, nesta alma carente que está precisando, Pai. Tu conheces o coração dela, o coração dele. Espírito Santo, vai trabalhando, Pai, a nosso favor. Vai trabalhando, Pai, neste lugar. Espírito Santo, Pai, louvado seja o nome do nosso Deus. Usa, Senhor, nossas vidas. Usa, Senhor, nossas vidas grandemente nesta noite, Pai, para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus nesta noite para mim e para você, e se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso 25 não, 32. Vamos ler apenas 3 versículos nesta noite. Do livro de Lucas, capítulo 24. E o verso 32 diz assim a palavra do Senhor. E disseram um ao outro: e porventura não ardia o nosso coração, e quando ele pelo caminho nos falava, e quando ele falava a escritura, e na mesma hora levantou-se e voltou para Jerusalém, e aonde reunidos 11, e os outros eles, e ao qual dizia: o Senhor ressuscitou. E ele apareceu a Simão. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo de Lucas, capítulo 24, e o verso 13, aleluia, havia 2 homens que estavam saindo de Jerusalém, e eles estavam caminhando pelo caminho que era chamado Esmaú. A Bíblia diz que tinha acabado de acontecer, aleluia, a crucificação, aonde Jesus foi crucificado. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que eles vinham relatando sobre o acontecimento. O noticiário naquele momento era falando sobre a crucificação de Jesus, que Jesus foi crucificado, aleluia. E ali eles estavam conversando, porque eles diziam entre eles mesmos: e agora, quem poderá redimir a Israel? Louvado seja o nome do nosso Senhor. E naquele tempo, meus irmãos, o povo, Jerusalém, a cidade, ela vivia uma opressão muito grande. A opressão aqui, meus irmãos, é os romanos. Eles vão estar debaixo das autoridades romanas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui ele esperava o Messias que havia de redimir a Israel. Mas aqui eles estavam tristes, aleluia, porque eles esperavam uma coisa, mas a outra coisa era essa, aleluia, que eles não sabiam que Jesus, ele veio mesmo, foi para dar salvação.
foi para tirar, aleluia, os que estavam escravizados nas mãos de Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3 e o verso 8: por isso que manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Por isso que aqui se manifestou o Filho de Deus para desfazer toda a obra de Satanás contra a tua vida. Jesus, ele veio, irmão, como a luz para iluminar o caminho daqueles que se encontravam nas trevas. E aqui eles estavam esperando o Messias que ia redimir Israel. Israel se encontrava na opressão, mas esse não era o projeto de Deus, irmão. O projeto de Deus foi enviar o seu Filho para dar salvação para todos aqueles que crê na sua palavra, porque esta palavra é poderosa, esta palavra tem o poder de te libertar, aleluia. E talvez nesta noite você se encontre acorrentado, talvez nesta noite você se encontre, aleluia, preso. Mas como assim, missionário? Eu não estou preso na penitenciária, não. Eu estou aqui, aleluia, não estou preso em nada, irmão. Esta prisão que talvez você está preso é uma prisão espiritual. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você está preso, aleluia, no mundo do pecado, no vício da iniquidade, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, em 1 João capítulo 2, verso 15: não ame o mundo e nem o que está no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, ele te ama, mas ele não tem parte aquele que vive praticando o pecado. Deus não tem parte com aquele que fica distanciando dele a cada vez mais, vivendo numa regaria, vivendo uma vida, aleluia, que somente você sabe o que você está passando, aleluia, vivendo uma vida de idolatria, deixando de adorar o único Deus que se chama Jesus, porque Jesus, ele te fez para ser somente adorador dele. Jesus é o único que deve ser adorado. E você adora várias coisas, mas o Senhor está nesta noite falando: abandona e venha para os caminhos do Senhor. Abandona a idolatria e venha para os caminhos do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que esses dois homens, eles estavam saindo de Jerusalém e estavam indo, aleluia, neste caminho de Esmaú, e estavam conversando, falando a respeito do que estava acontecendo. A notícia era essa: ele foi crucificado, ele foi entregue, aleluia, nas mãos dos sacerdotes e foi crucificado, aleluia. Talvez eles olhavam e diziam: acabou a nossa esperança, acabou, aleluia, nossa alegria,
que diz que era, não é. Aquele que veio, não era. Mas eles estavam enganados, aleluia. Porque a reputação aqui, irmão, aleluia, eles estavam falando, aleluia, de uma coisa, aleluia, que não era salvação. E Jesus veio para salvar. E aqui, aleluia, eles estavam dizendo, irmão, louvado seja o nome do nosso Senhor, que estava perdido, aleluia, que agora não tinha ninguém mais para redimir a Israel, porque o único que podia redimir era, aleluia, o Messias. Mas agora o Messias foi crucificado, aleluia. E quando eles estavam conversando, a Bíblia diz que o próprio Jesus, aquele que ele estava anunciando, dizendo que estava morto, aquele que estava dizendo que foi crucificado, aparece no meio deles. E Jesus pergunta: a quem vocês estão conversando? A quem vocês estão anunciando? E ele olha para Jesus e diz: será que tu é o único aqui em Israel que não sabe o que está acontecendo? O Cristo, o Messias, ele veio entre nós, habitou entre nós, mas ele foi crucificado, aleluia. E já é o terceiro dia que aconteceu tudo isso. Jesus, ouvindo aquelas mensagens, as palavras daqueles homens, aleluia, aqueles homens, aleluia, entristecidos, achando que a esperança já tinha acabado. E Jesus vai dizer para eles, aleluia: será que vocês não lembram como foi falado pelos profetas? Louvado seja o nome do nosso Deus, que foi falado ao meu respeito, aleluia. Então Jesus dizendo: nesso e tardo de coração para que crê, e tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus estava lembrando para eles, irmão, que tudo que estava acontecendo tinha que acontecer, porque a salvação, irmão, ela estava diante deles, aleluia. O Cristo já ressuscitado, aleluia, no corpo glorioso, no corpo, aleluia. Mas eles não reconheceram que era Cristo que estava falando. Aí Jesus ainda continua falando: quando eu estava no meio de vós, aleluia, eu disse, aleluia, que eu tinha que padecer, aleluia, eu tinha que sofrer, eu ia ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e o sumo sacerdote, aleluia, eles iam me crucificar. Mas alegrei, meus irmãos, porque ao terceiro dia, esse mesmo Cristo que ia ser levado ao madeiro, ele ia ressuscitar e estar entre vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E no livro de Lucas, capítulo 9, verso 22, está registrado, ele dizendo para os discípulos que tinha que padecer, que tinha que ser entregue nas mãos dos homens pecadores, ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, aleluia.
E Jesus estava falando para aqueles homens: será que vocês não lembram da Escritura? Porque a Escritura apontava para mim. Os profetas falavam de mim. O próprio profeta Isaías falava a respeito do Filho do Homem, que o Filho do Homem seria maltratado, que o Filho do Homem, aleluia, ele ia padecer muitas coisas, mas ele ia de ressuscitar, aleluia. Aí o versículo de Isaías, capítulo 53: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi trapassado pelas nossas transgressões, mas ele foi transpassado pelos nossos pecados, foi moído pela nossa iniquidade, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tuqueadores, ele não abriu a boca por nada, aleluia. Ele passou o que passou, para que hoje, aleluia, nós vamos ter a oportunidade de sentar com ele. Ele passou o que passou, para que os nossos pecados viessem ser cancelados. No livro de Efésios, capítulo 2, e o verso 1, nós andava desgarrado, nós estava morto nos nossos próprios delitos, mas ele olhou com misericórdia para mim e para você, aleluia. A misericórdia de Deus, ela tem te alcançado. A misericórdia de Deus está batendo na porta todos os dias. E o Espírito Santo está falando: a porta está aberta. A porta da salvação está aberta, aleluia. Mas cabe a você entrar por essa porta. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E eles vinham falando, aleluia, falando o que tinha acontecido com Jesus o Nazareno. Eles falavam que era um profeta grande entre nós. Mas nós esperava que ele ia redimir a Israel, aleluia. Mas Jesus mesmo, ele veio, irmão, foi para salvar o homem pecador. Jesus, ele veio mesmo, irmão, foi para lavar os nossos pecados. Jesus, ele veio, aleluia mesmo, foi para dar salvação para todos aqueles que crêem na sua palavra.
João capítulo 8, verso 12. E todo aquele que anda na luz, ele não anda mais em treva, aleluia. João capítulo 12, o verso 46, que ele veio como a luz para o mundo, para iluminar o caminho daquele que se encontra nas trevas. Ele veio como a luz para iluminar o teu caminho nesta noite. Talvez você se encontre, aleluia, distante da presença. Talvez você se encontre nessa situação, aleluia, achando que está perdido. Aqueles homens estavam andando, saindo de Jerusalém e indo para o caminho de Esmaú, e estavam conversando a respeito de Jesus, que Jesus agora estava crucificado, que Jesus agora estava no madeiro, e eles estavam dizendo um para o outro: agora quem vai redimir a Israel? Agora quem vai nos ajudar, aleluia? Agora quem vai acabar com esta opressão? Jesus, irmão, ele veio para te arrancar desta opressão, mas é a opressão que o diabo tem colocado na tua vida. Talvez é uma enfermidade e o Senhor quer curar nesta noite. Talvez é uma cegueira como a de Bartimeu, e ele quer te curar nesta noite. Ele quer abrir os teus olhos, como abriu os olhos daquele cego. E o sumo sacerdote perguntava: quem lhe abriu os olhos? E ele falava: foi um homem por nome Jesus de Nazareno, porque eu era cego, mas ele me abriu os olhos. Deus, ele quer abrir os teus olhos espiritual nesta noite, para que você venha enxergar a realidade. A realidade, irmão, que ele ressuscitou, e agora ele está entre nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ele está entre nós nesta noite, e a sua palavra está sendo anunciada, a sua palavra está sendo pregada para você, para que você não viesse perecer, irmão. Porque a palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos. Ele está entre nós para te alertar nesta noite. Abandona a idolatria, abandona o pecado deste mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo de Lucas capítulo 9 e o verso 51, Jesus estava querendo entrar numa cidade samaritana, uma cidade que estava perdida na idolatria, uma cidade que estava perdida no pecado, e eles não sabiam onde era a verdadeira adoração, porque eles aprenderam a adorar no monte, e no monte, aleluia, de Samaria, eles adoravam bezerro de ouro, eles adoravam as imagens, dizendo que era o seu Deus, aleluia. Então Jesus estava querendo entrar naquela cidade,
para abrir os olhos daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam cegas, aquelas pessoas estavam indo contramão, aquelas pessoas estavam sem direção, aleluia. Eles viviam como ovelha que não tinha pastor. E a Bíblia diz que o Senhor olhou do céu e viu um povo que estava andando desgarrado, sem pastor, andava para qualquer lado, sem direção, porque não tinha ninguém para guiar. Mas Jesus, ele veio para salvar toda a nação pecadora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora Jesus vai chamar os seus discípulos, 2 discípulos de Jesus, e vai enviar Samaria para que pudesse a mensagem da salvação a ser pregada naquele lugar. E a Bíblia diz, aleluia, que ele via João e Tiago a Samaria e diz para eles: vai e prepara um lugar para que o Filho do Homem viesse, para que o Filho do Homem, aleluia, tivesse um lugar para ficar, para que a mensagem venha a ser espalhada naquele lugar, aleluia. E quando os discípulos chegam lá, quem estava dentro da cidade, irmão, olharam para eles com olhar diferenciado, e um olhar para o outro dizia: ei, estes homens não podem entrar aqui porque eles são lá de Jerusalém. O aspecto deles são de lá. Eles não se comunicavam, eles não se falavam. E quando eles viam um judeu, eles arrodeavam, irmão, para não dar a paz do Senhor, porque eles viviam na idolatria. Eles viviam, aleluia, vivendo uma vida desse jeito, aleluia, vivendo no pecado, vivendo na escuridão. Mas Jesus já estava olhando para aquele povo, aleluia. Eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou dar um banho de príncipe neles, vou trocar suas vestes, vou colocar uma sandália, vou colocar um anel no dedo e vou preparar um banquete no céu para este povo, aleluia. Jesus olhou para aquele povo com um olhar de misericórdia, irmão, e a Bíblia diz que os discípulos veio. Quando chegam lá, não aceitaram, e eles voltam tristes, mas também voltam revoltados, dizendo: mestre, eles não aceitaram que nós viemos preparar uma posada para o Senhor, que nós viemos preparar um lugar para o Senhor ficar. Eles ficaram dizendo um para o outro: ei, eles são lá de Jerusalém, o aspecto deles são de lá, aleluia. Mas eles estavam tão revoltados, aleluia, com aquela situação, que eles vão dizer: mestre, vamos orar, vamos pedir, aleluia, como Elias fez. Orou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu aquela nação pagã, aquela nação idólatra, aquela nação profana. Vamos fazer igual eles, Senhor. Vamos orar, e o Senhor vai mandar fogo do céu e vai consumir aquela nação pagã, aquela nação idólatra. Mas Jesus olha para eles e Jesus repreende os seus discípulos, dizendo: vocês não sabem que o Espírito é sujeito a vós. Jesus estava dizendo que qualquer coisa, qualquer momento, o Espírito Santo pode ser rejeitado, porque o Espírito Santo veio
para habitar na minha vida, na tua vida, e você não está aceitando o Espírito Santo da verdade. A palavra está sendo anunciada, e talvez você está igual aquele samaritano, vivendo na idolatria e deixando a verdadeira palavra da salvação. O Espírito que está em nós é sujeito a muitas coisas. E Jesus repreendendo ele, dizendo: ei, eu não vim matar essas almas, eu vim salvar. Eu vim dar salvação para eles. Eu vim, aleluia, eu vim dar vida em vida com abundância. Aí o versículo de João, capítulo 12, o verso 48. E mesmo que ele rejeite, e mesmo que eles não dê crédito para esta palavra que está sendo anunciada, eu não julgo e não vim para julgar, mas tem alguém que vai julgar naquele grande dia. É a própria palavra que está sendo pregada e você está rejeitando. É esta própria palavra que está sendo pregada que vai te condenar naquele grande dia. Por causa que a nação está rejeitando, por causa que as pessoas estão rejeitando o dono da vida. Quando Jesus manda os discípulos, eles rejeitaram. Eles rejeitaram, aleluia. Mas Jesus, ele entra naquela cidade. Talvez passando os dias, talvez passando os meses. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 4, ele entra na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que lá estava uma mulher com cântaro na mão. Ela ia tirar água no poço de Jacó, aonde o poço serviu para matar a sede de muita nação. A nação, aleluia, do tempo passado, aleluia, do povo antes dela, aleluia, daquela mulher samaritana que estava com o cântaro na mão. Ela foi lá para tirar água, e quem está lá esperando por ela? Jesus de Nazareno, dizendo para ela: mulher, se tu me pedisse o que eu tenho para te dar, se tu soubesse o dom de Deus e me pedisse água, porque a água que eu tenho, mulher, é uma água que mata a sede, é uma água que jorra para a fonte da vida. Tu tá vendo este poço aí? A água deste poço, ela não mata a tua sede. Tu bebe agora, mas mais tarde tu vai ter sede de novo. Mas se tu conhecer o dom de Deus, mulher, o dom que eu estou apresentando para ti, eu estou apresentando a fonte da vida. E se tu beber desta água que eu tenho, ela jorrará dentro de ti como a fonte da água da vida. Ela jorrará dentro de ti, ela vai matar a tua sede, aleluia. Porque a tua sede agora vai ser de querer se aproximar do reino de Deus. A tua sede agora é de ser uma ganhadora de alma. A tua sede agora vai ser de lançar rede. Todo aquele que estão dormindo, todos aqueles que estão nas trevas, mulher, se tu beber desta água, tu vai nadar no rio
da vida. E ela ouviu que Jesus tinha uma água diferente. E ela disse: Senhor, me dá desta água, para que nunca mais eu venha aqui neste poço pegar água. E a Bíblia diz que naquele momento ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia da graça que Deus tem nesta noite para derramar sobre a tua vida. Todo aquele que aceita beber desta água, aleluia, que o Senhor está oferecendo para matar a tua sede, para saciar a tua vida esta noite, aleluia. E ela dizia: me dá desta água. E ela saiu dali, pastor Deusodino, cheio do Espírito Santo de Deus. Ela saiu daquele lugar cheio da água da fonte. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ela ganhou a metade daquela cidade onde havia um povo idólatra. Agora o povo vai escolher adorar somente um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus santo, que muda a história. A água está sendo derramada. Rabashuricalamanaias, Licalamanaias, Sedequelemeneia. A água está sendo derramada neste lugar. A água, aleluia, a água do Espírito Santo